Olá novamente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta segunda parte e última parte do nosso mini curso. Então, nesta última parte, vamos trabalhar especificamente o Estúdio Ghibli, né? Ou mais precisamente, como que o passado e o presente se conjugam, se combinam nas produções cinematográficas do estúdio Ghibli, né? E perceber então como que as guerras, tanto as de ontem e as de hoje, refletem no estúdio. Portanto, vamos então iniciar falando um pouquinho sobre o próprio estúdio. O estúdio Ghibli, vocês imagino que a maioria aqui já conhecem, né? Mas o estúdio Ghibli ganhou assim, uma grande repercussão nestes últimos meses. E devido, vocês sabem, à, à inundação que teve da internet de imagens, de filtros, né, de fotografias com filtros que se utilizavam dos traços típicos das produções dos animes do estúdio Ghibli. Então a internet foi inundada, né, por isso. Aliás, o próprio Hayao Miyazaki foi, né, e é bem crítico em relação a, a, a este episódio, né? Ele enxerga isso como uma banalização, né, da arte e algo prejudicial ao artista, ao produtor, sobretudo o Miyazaki, que é aquele produtor mão na massa mesmo, né? Aquele trabalho artesanal, né, de produção, né, dos animes. Portanto, fez duras críticas e necessárias críticas, a meu ver, em relação a esta banalização da produção artística. Mas, colocando aqui a questão propriamente do estúdio Ghibli, devemos considerar então que o estúdio Ghibli já tem uma longa jornada, né? Ele foi fundado em 1985 pelos diretores, né? O Hayao Miyazaki, né? O Isao Takahata e também pelo produtor Toki Suzuki. Então, essa tríade aqui foi fundamental para a criação do estúdio Ghibli. As produções, de modo geral, do estúdio Ghibli, né, e em específico do Hayao Miyazaki, possuem um ambiente muito característico. Então é possível identificar de longe uma produção do estúdio Ghibli. Por quê? Porque as produções do estúdio Ghibli são caracterizados aí por uma conjugação muito equilibrada no ponto certo entre os elementos típicos do fantástico e do realismo. Ou seja, é uma combinação entre aqueles elementos ficcionais, né, da fantasia com aspectos do real. E o próprio fantástico, a própria ficção, ela aparece muitas vezes em auxílio deste real.
E isto é muito característico das produções do Estúdio Ghibli. Além disso, é perceptível que há uma construção muito aprofundada dos personagens. Há uma construção psicológica muito bem elaborada, muito bem construída dos personagens. E além disso, né, um aspecto muito importante é o ambiente steampunk, que é aquele ambiente que é quando você parte da premissa que o processo de evolução tecnológica não ocorreu, não teria ocorrido a partir da computação. Mas o desenvolvimento tecnológico teria acontecido, sobretudo, pela primeira revolução industrial. Ou seja, a partir do motor a vapor, não do motor a combustão, não da computação, não da robótica. Né? O mundo ele evolui nesse ambiente steampunk a partir dessas máquinas, desses equipamentos típicos da primeira e da segunda também, a revolução industrial. E aí se elabora grandes máquinas, grandes tecnologias a partir do vapor. E isso é muito perceptível dentro das produções cinematográficas do Estúdio Ghibli. Pois bem, aqui vocês notem, a título de exemplo, né, um recorte ali do filme A Viagem de Chihiro. Né? Esta cena é bastante conhecida, algum aspecto até engraçado, de quando a Chihiro vai até as caldeiras lá com o Kamaji, né, para buscar um emprego, né, para conseguir permanência naquele mundo. E ali, né, ela vai jogar o carvão, né, para aquecer o forno, para aquecer as caldeiras que fazem funcionar né, a, todo aquele ambiente, né, aquela casa de banho, né, dos espíritos. E aí a gente percebe, então, né, a presença do carvão, a presença do fogo e a importância que há, né, desses elementos que são típicos da primeira revolução industrial. Né? Ou seja, essa presença, né, do vapor. Além do que o próprio estilo, muitas vezes, de alguns personagens remetem a a esse estilo mais clássico, né, do período, né, do século XVIII, XIX. Logo abaixo também temos uma imagem, uma representação aí do Castelo Animado. Né? Castelo Animado que também ele se movimenta a partir, né, do fogo que aquece as caldeiras. É o fogo que é ali muito bem representado, né? Através do Calcifer, né? Que é aquele espírito, né? O coração do Hal, que faz com que este castelo ganhe vida. Então perceba que interessante esse elemento ficcional, né, a partir
né, desse ambiente steampunk. Só que esse ambiente ficcional, ele tem uma raiz, uma inspiração histórica. Em específico, a Revolução Industrial. Então é muito importante perceber como que os filmes, as produções, os animes do estúdio incorporam elementos da história. Então, o fantástico, a ficção, é produzida a partir desta relação íntima com a história, com o processo histórico, com o real. Agora, outro ponto que deve se levar em consideração é que entre os elementos do realismo aparece a guerra. Então a guerra ela se destaca bastante. E a guerra ela aparece, né, muitas vezes como um elemento desestabilizador do ambiente mais mágico, mais fantástico dos enredos. Aparece algumas vezes de forma mais direta, outras vezes de forma mais sutil. Né? Aliás, há muita sutileza, né? Há muitos elementos que aparecem e que necessitam de um olhar um pouco mais aprofundado para serem percebidos. Outro ponto interessante é que, voltando nesse ponto em relação ao aspecto do realismo e do fantástico, é interessante que alguns filmes possuem mais elementos do fantástico e outro possuem mais elementos do realismo. Né? Quando as produções mais específicas do Hayao Miyazaki, né, tem um aspecto onde o fantástico se sobrepõe ao aspecto do realismo. Mas o fantástico aparece no Hayao Miyazaki para iluminar, digamos assim, o real. Então é como se fosse uma ferramenta do realismo também, no final das contas. É uma ficção que ajuda não só a explicar o real, como também fazer uma crítica a este mesmo real. Já outras produções, como a gente vai ver, já possuem um elemento muito mais, com muito mais peso, com o elemento do realismo. Então o realismo ele ganha mais peso em certas obras, como é o caso do Túmulo dos Vagalumes. Né? E aí o elemento do fantástico ele aparece como um certo tempero ali, até para não sei se amenizar, mas tornar um pouco mais leve aqueles aspectos mais duros do real. E que também, em alguns momentos, reforça também esse aspecto mais duro do real. Agora, especificamente em relação ao nome, né? Que vocês vão ouvir aí, ouvem, né, como Ghibli. Ghibli até é mais utilizado em português. É, Ghibli, essas várias pronúncias. Isso se dá muito devido a essa pluralidade de assimilações da palavra. Por quê? Porque a palavra ela tem origem mesmo no árabe, né? E, e a palavra árabe que faz referência, né,
ao vento do deserto líbio, que é aquele vento mais quente. No sul do Brasil, né, quem é do sul do Brasil sabe, conhece, existe o que a gente chama de vento minuano. O vento minuano é aquele vento cortante, aquele vento frio, aquele vento que dá aquele assobio, né? Aquele vento gelado. O Ghibli é aquele vento oposto disso, né? Aquele vento que também é cortante, né? Que também chega a assobiar, só que ele é um vento quente, né? Um vento típico do deserto. E esta palavra, por que esta palavra vai se tornar, vai dar nome ao estúdio? É, tem aí uma longa história para isso. Esta palavra ela vai ser utilizada pelos italianos, né, para um epiteto, um apelido, né, da aeronave de combate chamada Caproni, CA-309, essa que vocês veem na imagem. Essa aeronave de combate ela ganhará então esse apelido, né? E devido ao seu uso, ela vai ser muito utilizada na Líbia e ali em geral no norte da África, ali durante o contexto de 37 a 43. E esse nome, né, devido a esta aeronave, será incorporada por Hayao Miyazaki, sobretudo pelo interesse que ele sempre teve em relação, né, aos aviões, às aeronaves. Né? Um interesse que está muito relacionado com a sua infância. O Hayao Miyazaki ele nasce em 1941, né, dentro de um contexto de guerra. Então, esta primeira infância dele é nesse contexto de guerra. Então, ela vai ser marcada por este conflito. Né? E a família, né, do Miyazaki, né, o seu tio, seu pai, eles tinham ali uma empresa, uma propriedade da família, que era a Miyazaki Airplane. Essa empresa ela fabricava então peças para os aviões de combate que estavam sendo utilizados ali na Segunda Guerra Mundial. Então ele tem esse contato desde a infância com a aviação. E isso inspira muito o Miyazaki na, na produção, né, de um certo estilo, de um certo gosto pessoal também, em desenhar, em produzir, né, aviões. E é muito característico, né, das obras do Miyazaki a presença de aeronaves, né, que muitas vezes com características muito próprias, né, inspiradas muitas vezes no real, em aeronaves reais, mas com certa peculiaridade, muitas vezes ficcional. Então vem muito daí, esse contato que ele teve muito cedo com as aeronaves. Então, por um lado, isso inspira ele, né, a desenhar. E ele inicia, inclusive, fazendo desenho de aeronaves. Né? Então, ele inicia, né, na produção, né,
que levará ele à produção de mangá, né? E aí posteriormente aos animes, mas ele inicia aí a partir desse gosto peculiar com as aeronaves. Agora, tem um ponto. A participação da sua família, né, na Segunda Guerra Mundial, através da fabricação das peças ali para as aeronaves, eu acho que especificamente eram a parte ali das asas, né? Essa participação da sua família vai produzir nele, enquanto indivíduo, um sentimento de culpa, né? Não que ele fosse culpado, ele era uma criança, mas esse sentimento de culpa pela família, né, de ter participado da Segunda Guerra Mundial. Veja, é muito interessante, porque às vezes é trazida essa questão do orgulho de ter participado, ou ter feito parte, ou da sua família ter sido parte, de alguma forma, né, contribuído para uma guerra. Nesse caso, não. Né? Até porque, né, o Japão, ali no final da Segunda Guerra Mundial, né, correu, né, aqueles bombardeios, né, terríveis, né, ali em Hiroshima e Nagasaki. Né? Mas também teve a participação também, né, cruel do próprio Japão na Segunda Guerra, que também não podemos esquecer. E nisso também aparece um certo sentimento de culpa. E até há um problema muito grande de uma dificuldade de lidar também com essa memória no Japão. Aliás, até hoje há diversos problemas ali em relação, né, nas relações internacionais ali entre Japão, China, né, as Coreias, as Filipinas, e se deve muito a este passado mais imperialista ali do Japão e, sobretudo, essa participação, né, na Segunda Guerra Mundial. Né? Há, há várias discussões acerca disso. E isso faz com que até inclusive a melhor forma de lidar com esse tipo de memória seja, né, a arte, logicamente, mas em específico a produção de animes ajuda a colocar artisticamente aquilo que é difícil muitas vezes de lidar e colocar é, em, em palavras mais objetivas. Né? Então a arte ajuda também a lidar com essas memórias. Então, esse sentimento de culpa vai impactar muito o Hayao Miyazaki e vai ser mobilizado por uma produção fantástica, né? Que são as animações do Estúdio Ghibli. Então, a forma que ele lida com isso e que ele vai levar para a sua produção vai tornar-se muito. Vai dar um aspecto bastante único para os enredos dos filmes produzidos pelo estúdio. É interessante notar aqui que a formação específica do Hayao Miyazaki é a formação em economia e também em ciência política. Isso daqui tem um impacto também muito grande, né, na produção, porque aí ele traz também esse elemento, né, essas questões relacionadas à própria política e à própria economia. Ele é alguém, uma pessoa que tem uma posição, né? E isso, de forma sutil, de forma ela aparece, está ali. Portanto, não são obras neutras. Não há, aliás, obras que sejam neutras. Tudo no nosso mundo
né, produzido pela humanidade está atravessado por valores, né, que são humanos, demasiados humanos, muitas vezes. Agora, em relação ao Isao Takahata, ele também, assim como o Hayao Miyazaki, teve então uma infância também marcada pelo período da Segunda Guerra Mundial. Então, ele nasceu ali em 35, né, e faleceu até algo muito recente, né, em 2018. Ele, diferente do Hayao Miyazaki, né, ele sofreu esse período porque, né, ele sofreu as consequências dos bombardeios. Então a sua família, né, foi forçada aí a sair de uma cidade para outra, fugindo dos bombardeios. Então ele é um sobrevivente àquele bombardeio que ocorreu em Okayama, né? Muitas vezes, quando olha para a questão da Segunda Guerra Mundial, em, em Ásia, especificamente no Japão, há o que ficou mais forte, marcado, é o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Né? Mas houve outros bombardeios, não com bomba atômica, é lógico, mas houve muitos bombardeios ali. Né? Em relação à formação do Isao Takahata, ele também tem uma formação então em literatura francesa, e isso vai ser muito mobilizado, né, nas produções do estúdio. Será muito. Veja essa formação interdisciplinar, né, dos diretores ajudará muito também. Né? Mas também essa experiência pessoal, individual deles, também acarretará em produções bastante únicas com esse diálogo, né, com elementos da história, e aqui em específico da guerra. Aqui temos o Toki Suzuki, né? Ele já diferente do Isao e do Hayao Miyazaki, ele nasce no pós-guerra, né? Então ele é o único aí dos três que nasceu no pós-guerra. Mas ainda muito próximo, né? 48, ainda está muito próximo. Se a Segunda Guerra Mundial é ainda para nós uma história, ela faz parte da história do tempo presente, ou seja, significa que mesmo hoje ela tem impacto sobre o nosso mundo. Então a Segunda Guerra Mundial não é algo que está lá e ficou lá. Há desdobramentos ainda em nossa época. Né? Infelizmente, inclusive. Né? Mas há coisas não resolvidas. Né? Há ecos dessa história que permanece ainda, muitas vezes até no nosso cotidiano. Mas aqui, o Toki Suzuki, ele é uma figura muito importante também pelo fato que ele foi o responsável aí por unir o grupo aí e fundar o estúdio Ghibli. O próprio Hayao Miyazaki, né, sempre nas entrevistas, ele faz questão aí de pontuar isso, da importância, né, do Toki Suzuki para a criação do estúdio. Né. E também aí temos novamente alguém com a formação em literatura.
Vejam quanto que também essa, essa esse contato com o mundo literário ajuda muito na produção, né? Para quem trabalha, por exemplo, com história da leitura, poderia fazer, né, um estudo sobre como que a leitura, né, esse contato cultural com os livros feito por Suzuki, por Isao, o Miyazaki, impacta, influencia as suas obras, né? Isso poderia ser um objeto de estudo muito relevante. Agora, em relação às produções, especificamente, a primeira produção, né, realizada já com o estúdio vai ser, então, o Castelo no Céu, de 1986. Uma obra fundamental para quem está aí com interesse de se aprofundar, ou vai iniciar aí a maratona dos filmes do Estúdio Ghibli. É um bom começo, né? E não se enganem por ser a primeira que esse pensamento mais evolucionista, que seria mais ruim ou algo assim que os outros. Nada disso. Uma produção é fantástica, uma produção muito bem feita. Eles já começam mostrando para que vieram, né? Uma produção interessantíssima. Então, o Castelo no Céu, como vocês conhecem, vai apresentar então aí máquinas de guerra, né, e também vai aparecer aí as Forças Armadas. Então vejam, esse primeiro filme já aparece esses elementos típicos da guerra. Bem, ali o enredo ele vai girar então em torno da busca pelo lendário castelo que flutua no céu, né? É, E ele vai, né, ser produzido dentro do contexto mundial, né, que está ocorrendo a guerra Irã-Iraque. Né? A guerra Irã-Iraque é um dos grandes conflitos da época, né? Se eu não me engano, se estima que foi ali 1 milhão de mortos, né? Então foi uma guerra bastante horrível mesmo, né? Que vai de 80 a 88. Então, um período longo de guerra. Né? Não confundo com a guerra do Iraque, tá? Essa é a guerra Irã-Iraque, tá? Essa produção, então, vai ser nesse contexto. E o Hayao Miyazaki, ele mesmo pontua que essa produção ela é também, né, embora de uma forma sutil, né? Aliás, os filmes do estúdio não são filmes que fazem críticas assim diretas, não é panfletário, não são obras panfletárias, né? Até porque perderia, né, a graça, né, da coisa. Não são obras críticas, né, no sentido mais profundo do termo. Então, é uma obra que também pode ser olhada como crítica à guerra Irã-Iraque. Então, vejo aqui esse elemento de como que essas obras elas dialogam com o seu tempo. Não é algo separado do real. Não. São obras que são produzidas dentro de todas as contradições do seu tempo. E por isso é perceptível, muitas vezes, esse espelhamento, né? Mas, como eu citei, não pensa em um espelhamento
no sentido mais literal, pensa num espelhamento no estilo de um zigue-zague, por exemplo. Porque se pensarmos espelhamento no sentido mais literal, parece que é cópia do real. E não é. A arte não é a mera cópia e reprodução do real, né? Ela captura não a superfície do real, ela captura não a aparência do real, mas ela captura a configuração interna desse mundo real, né? É isso que a arte captura, mas não só isso. Ela captura este real e faz, digamos, a crítica deste real e aponta novos caminhos, aponta soluções. Ou quando não aponta, ela faz com que você, indivíduo, que assiste, que consome, pense sobre outra possibilidade de mundo. Pois bem, a obra, né, esta obra, O Castelo no Céu, o aspecto dos elementos típicos do fantástico tem muito mais peso na obra. Já esta outra produção, O Túmulo dos Vagalumes, de 1988, já possui, não que não tenha, os elementos do fantástico estão presentes a todo momento, mas eu quero dizer que é uma obra que o realismo, o real tem mais peso na obra, né? E é uma animação, né? Quem assistiu aí sabe, né? Que é uma animação que retrata então o sofrimento aí de dois irmãos durante a Segunda Guerra Mundial, né, no Japão. E é uma das obras mais dramáticas do estúdio. Esta obra aqui não é uma obra do Hayao Miyazaki, é uma obra do Isao, embora os traços sejam do Miyazaki, né? Mas ela é uma obra do Isao Takahata e é uma obra fundamental também do estúdio e é muito dramático. Quem assiste não há como não sair chocado, né, com aquilo, de uma certa maneira, entristecido também com aquilo. É baseado no conto, né, semi-biográfico de Nozaka, mas também lembre que o Isao, né, ele também é um sobrevivente, a sua família teve que fugir de um bombardeio. Então, há também elementos da própria experiência do diretor, né? Então, essa combinação, né, desse conto semi-biográfico com a própria experiência do diretor, né? O Nozaka, ele sofreu todo o impacto ali do bombardeio de Kobe também, né? E aí, a partir disso que ele produz este conto, né, baseado em uma experiência pessoal. E é um filme que, como eu disse, há um peso muito grande dos elementos mais realista, né? E é uma obra assim, até diria que difere um pouco das outras produções nesse sentido. Mas é assim, é uma obra triste, dramática, mas belíssima, né? Belíssima. Triste porque a história é triste, não há um final feliz, digamos assim, né? Não há representa mesmo, né, os horrores de uma guerra, né? E como que isso afeta todos, e inclusive as crianças.
é um filme fundamental. E aí a gente nota como que essa experiência de guerra, novamente, está inspirando. Ela é uma referência, um elemento que inspira, é uma memória que ela fica voltando, que fica voltando. É esse passado que não passa. Então vejam, a Segunda Guerra Mundial, as feridas da Segunda Guerra Mundial, elas não estão cicatrizadas. Elas retornam. Né? Elas retornam na forma da arte, né? Elas retornam em várias formas, né? Na história. Mas especificamente da arte. Até pela dificuldade, como eu disse, de abordar eventos traumáticos, eventos limites. Agora, aqui eu trouxe a Viagem de Chihiro, né, de 2001, que não é assim um filme tipicamente que retrate alguma questão sobre a guerra, mas eu trouxe aqui primeiro porque né, é a animação aí, a primeira animação aí, asiática que consegue um Oscar, portanto é algo muito importante. E outro fato é que o Miyazaki, né, quando ele recebe esse prêmio, ele vai se recusar, né, ele não recusa o prêmio, tá? Ele se recusa a comparecer à cerimônia do Oscar e faz isso é, em protesto contra o envolvimento dos Estados Unidos agora na guerra do Irã, perdão, da guerra do Iraque, né? Não a guerra do Irã e Iraque é outra guerra que nós falamos anteriormente. Então ele tem essa posição mesmo, né? Anti-guerra, né? Essa posição pacifista, que é muito originária da própria experiência dele e dos seus pares, né, com a guerra. Bom, o filme vocês sabem, né, que é o filme ali onde é retratado a Chihiro, uma garota comum, né, e ela fica presa naquele mundo espiritual, aquele mundo místico, após os seus pais comerem, né, do alimento que eram dos espíritos, né, e aí eles são transformados em porcos, né, e aí tudo aquele enredo. É um filme que eu pessoalmente adoro ele, eu acho que é um filme muito. É muito bom, é um filme muito gostoso de assistir. É um filme super interessante. Né? Até agora eu não conheci ninguém que tenha assistido esse filme e não tenha gostado. Né? É um filme muito bom. Muito bom. Né? E presta atenção nessa questão do porco aqui, porque o porco ele aparece novamente em outra animação. É uma animação menos conhecida, mas que a gente vai falar sobre ela, né? Que o porco é esse elemento que aparece mais uma vez. Né? Agora, em relação ao Castelo Animado, né, um filme de 2004, aí já é mais notável a, a uma crítica mais ferrenha que busca aí mostrar então os horrores, a futilidade dos conflitos, né? E faz isso a partir do cenário da fantasia, né? Onde nesse ambiente de fantasia se insere a guerra entre os reinos ali, né? E nesse contexto, os feiticeiros eles vão sendo é, recrutados, né? Recrutados como armas. Né? E aí é interessante que aí a metáfora disso é a cooptação de cientista para a produção de tecnologias, né, direcionados à guerra. A gente sabe que
isso ocorre, né? Essa cooptação ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Muitos cientistas colaboraram, né, com a tecnologia de guerra, né, para o bem e para o mal, né? Mas foram, né, cooptados, né? Ela fala para o bem e para o mal, que temos, por exemplo, o Alan Turing, né, que foi essencial para até acelerar o processo de fim da guerra, né? E é uma pessoa também que vai ser, né, muito perseguida posteriormente, né? São, digamos assim, muito mal agradecidos à ajuda que ele deu, né? Mas também vai existir o cientista que vai contribuir para a continuidade da guerra, mas muitas vezes porque ele é cooptado, né, pelas nações e conflitos. Então tem essa metáfora aí da própria ciência, né, servindo à guerra, né? E no caso, né, específico ali, né, o personagem, o Hal, né, ele se recusa, né, a, a isso, né, essa participação. E é outro filme também que é muito assim, bom de assistir. É um filme. Nossa, é um filme gostoso também de assistir. O Castelo Animado. Né? É muito bacana. Né? A, a Sophie é uma personagem muito interessante, muito bem construída. Né? Aliás, isso é um outro aspecto também que deve ser pontuado, que é a frequência que aparecem, né, personagens femininos que aparecem. Claro que na própria Disney, outras produções também elas aparecem, mas as mulheres aparecem muitas vezes nessas produções é, de uma forma muito submissa, né? Não são tratadas dentro da trama de uma forma mais empoderada, diria. E nos animes, em específico do estúdio Ghibli, essas personagens femininas, elas são, como posso dizer, personagens de verdade, né? São personagens que inspiram e são trazidas não de uma forma dócil, né? Como às vezes aparece nas produções ocidentais, mas são trazidas com todas as suas contradições, né? Assim como todos os personagens né, das tramas do estúdio carregam as contradições. Então, é retirado um pouco o mito do herói puro, né, das pessoas puras, sem contradições. Então, as mulheres, elas aparecem como personalidades fortes, né? E personalidades fortes com suas contradições também. Isso é muito bacana. Eu acho que é algo, né, importante que foi feito, né, e é feito pelo estúdio. Agora, especificamente, este filme aqui, o Porco Rosso, de 92, é um filme que retrata, é uma porção do Hayao Miyazaki que retrata de uma forma um pouco mais direta a questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, o entremeio, as guerras. Né? É um filme que não que seja dado as informações, né? Há muita sutileza também, mas digamos que é mais claro, assim, a questão da guerra neste filme. E o filme, a narrativa, né, do Porco Rosso, né, é bastante interessante e ele é ambientado, então.
como eu falei, neste período entre guerras. E o protagonista, né, do filme é um ex-piloto, né, que lutou na Primeira Guerra Mundial e que ele se torna posteriormente um caçador de recompensa. Ele deixa a Força Aérea, né, e se torna um caçador de recompensa, né. Ele, ele é alguém que não se orgulha tanto da sua participação, né, na guerra. Né. Aliás, ele não tem orgulho nenhum de ter participado como combatente na Primeira Guerra Mundial. Isso é muito interessante. Né. Talvez o Porco Rosso possa ser visto como uma espécie de autobiografia do Hayao Miyazaki. No qual sentido? No sentido que o Porco Rosso ele, ele é alguém que se culpa, de certa maneira. Eu não sei se não é questão de que ele é arrependido, né? Mas porque foi algo que aconteceu e não, esse passado não pode ser mudado, né? Mas ele tem esse sentimento de culpa, né? Claro que é bem diferente do Hayao Miyazaki, porque ele não teve culpa, né? Mas a questão do sentimento de culpa, mesmo que a pessoa não tenha culpa, seja família, algum outro, mas ela vai criando, né, esse elemento de culpa. O Freud, né, trabalha muito essa questão da culpa, né? Mas a questão é de como que essa culpa ela é mobilizada para, né, a produção de algo grandioso. Né? Isso é um fato importante. Mas é importante perceber essa relação, né? Como que este personagem, né, o Porco Rosso, ele, de alguma maneira, ele reflete isso. O Porco Rosso, ele pode ser também visto como uma referência ao Barão Vermelho, né? Da combatente ali da Primeira Guerra Mundial. E o filme ele vai então refletir aí questões típicas do militarismo, também do fascismo e as cicatrizes de guerra, né? Porque como eu falei, o Porco Rosso ele tem diversas cicatrizes de guerra relacionados à sua participação na Primeira Guerra Mundial. Ele viu companheiros morrerem, né? Ele também foi responsável pela morte de muitos, né? Então ele carrega esta culpa, né? Mas não é alguém que fica se culpando e não tem ação. Ele tem ação. Ele deixa as Forças Armadas, né? Então ele é alguém que tem ação e a partir de então ele é alguém que cria consciência. E isso é o bacana, né? Que mostra, né, que demonstra essa questão da humanização das pessoas. Né? Então, esse sentimento de culpa também, essa ação dele se desligar das Forças Armadas e inclusive ele vai ser muito perseguido por isso, esse enfrentamento que ele faz, né, que o caracteriza muitas vezes até como um personagem antifascista, né, demonstra a possibilidade do processo de conscientização. Né? O ser humano ele muda, ele está em constante processo de tomada de consciência. Ele pode ser cooptado, mas ele pode também reflexionar sobre isso e alterar sua própria conduta. E o Porco Rosso expressa muito bem isso. O filme, vale pontuar que ele é produzido
ali logo no início da Guerra da Bósnia, né? Um dos maiores conflitos a nível da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Né? É um conflito ali que vai de 92 a 95, né? Vai ter genocídio, vai ser algo horroroso mesmo, né? Como toda guerra é, né? E o filme ele vem ambientado, né, na Europa, especificamente na Itália, e de alguma forma ele está dialogando novamente com o tempo presente da produção, né, com a guerra da Bósnia. Embora as ideias, as primeiras ideias, vão emergir ainda em 89, mas é de fato colocado em prática, é construído um enredo e é feito isso de 91 a 92. Né? Mas já havia ideia sobre isso desde 89. Né? Então a produção também aí do Hayao Miyazaki. Né? E é interessante que retrata, então, né, é uma visão oriental, japonesa, da Europa, né? Do entre meio às guerras. Mas a questão que sempre surge quando é discutido o Porco Rosso é acerca de por que ele é um porco. Pois bem, ele, o próprio Hayao Miyazaki, ele vai apontar aí para a facilidade dos traços, que, ao meu ver, não me parece tão convincente. Eu acho que há mais coisas por aí. Né? E parece uma forma que o Hayao Miyazaki está escapando, digamos, de falar mais sobre o personagem, até para criar também, né, que é importante também, você cria uma certa mística das pessoas querem descobrir o que significa e tal, isso também é bacana para a obra. Né? Até não é legal quando o artista fica explicando a sua própria obra. Né? Às vezes é bacana até quando não há uma resposta tão correta, tão objetiva, ou às vezes ela é tão objetiva que ela parece irreal, ela parece não ser verdade, né? Não que o artista seja mentiroso nesse sentido, mas no sentido que ele talvez não quer fazer com que perca a graça da coisa. Então ele vai dizer da facilidade dos traços, mas o fato é que é algo assim mais interessante do que isso, né? Na minha opinião. Então o Marcos, né, o personagem Marcos, ele vai se transformar então em porco no final da Primeira Guerra Mundial. Né? Vai ter ali uma última batalha. Nessa última batalha vai morrer o Berline, que era um grande amigo, né, também combatente, e é nesse momento que ele se transforma em porco, mas não fica assim muito claro também na no filme. Há um momento que uma das personagens, aliás, uma personagem muito importante, feminina, né, que é a Fio, que questiona ele um dado momento sobre isso e ele conta ali uma história e tal, muito assim, mística, né, que essa batalha ele acabou ali meio que apagando, dormindo, e quando ele acordou ele estava já para cima das nuvens com o seu avião, o seu Savoia, né, e, e aí ele viu o seu amigo Bernini subindo, né, como se fosse para o além, e viu também, como você vê na imagem, assim, todos aqueles aviões, inclusive ali dos combatentes rivais, né, subindo. E
E aí ele tem aquela sensação de que os bons são aqueles que foram, né? E eu fiquei. E a partir desse momento, então, que ele se transforma em porco. Mas parece que essa questão dele se transformar em porco tem também um aspecto de como ele vê a si mesmo. Ele se vê como um porco no sentido que o porco ele tem várias culturas, né? Colocam o porco como algo assim muito impuro, né? O porco, aliás, sempre foi relacionado também com, com a guerra, com criminosos de guerra, né? Então tem uma conotação assim, muito negativa em várias culturas, né? Então talvez ele se ver como um porco faz parte desse processo de sentimento de culpa que ele tem. Só que é interessante notar que ele se vê como um porco, mas os outros também veem ele como um porco. Só que eu acho que a perspectiva é diferente. Ele se vê como um porco no sentido que ele se culpa pela sua participação na Primeira Guerra Mundial. Os outros verem ele como porco, é, talvez como um traidor, no sentido de traidor. A sociedade vê ele como um porco, no sentido que ele seja um traidor. Só que também é uma explicação, mas por outro lado também, não são só as pessoas também que odeiam ele que enxergam ele como um porco, né? Você percebe que também as pessoas que gostam dele também olham para ele e enxergam um porco também, né? Que talvez são pessoas que estão, de alguma maneira, são convencidos por essa imagem de que ele seja um porco. Mas é algo muito interessante de se pensar, né, essa questão. Como pontuei aqui, então essa visão de porco, ela tá, né, o porco então ela tá presente em várias culturas e é visto como algo impuro, né? Só vamos pensar em questões religiosas, por exemplo, né? Eu consigo lembrar aqui do judaísmo, que não se consome a carne de porco, ela é considerada impura. É, bem, no próprio cristianismo, algumas linhas, né, como o adventismo, que coloca a carne de porco como algo impuro, né? Os espíritos, né, os demônios foram lançados por Cristo aos porcos, aquele episódio, né, da Bíblia. Então, tem essa visão do porco enquanto algo impuro. A própria viagem de Chihiro, né, como havia comentado anteriormente, os pais da Chihiro, quando eles se alimentam ali da comida dos espíritos, eles são transformados também em porcos. Então dá para entender que o próprio Hayao Miyazaki ele tem essa visão sobre o porco, né? Uma visão como algo impuro. Além disso, né, tem farta literatura que coloca também a questão do porco associado à guerra como algo impuro. Na música, né? O War Pigs, por exemplo, daquela banda Black Sabbath, faz essa referência. Né? Então há todo um contexto cultural que tem essa visão sobre, né, o porco enquanto impuro. Né? E não que o porco por si só seja impuro, né, mas é essa visão assim, da cultural que eu estou apontando. Então, isso é uma espécie de autopunição, né, por ter lutado. Aqui eu coloquei, é a primeira, tá? Tá a segunda ali, mas é primeira. Né? Então, aqui nós temos um momento que há um diálogo muito interessante, que é o momento onde, se não me engano, é a primeira vez que aparece especificamente a palavra
fascismo, né? Fascista, não, né? E há essa referência e há mais outra referência, né? Quando o Porco Rosso vai ser perseguido, né? Pelos fascistas, né? Mas aqui é um diálogo muito interessante que é dos seus antigo amigo é combatente. Ele ele vai até o cinema onde o Porco Rosso está assistindo, senta ao seu lado e comenta, né, com o Porco Rosso. Comenta, você percebeu que está sendo seguido? E o Porco Rosso fala que sim, que percebeu. Né? E aí, né, o seu amigo pontua que, poxa, não importa onde que você voa, onde você vai, porque como ele saiu das Forças Armadas, ele meio que não pode voltar mais para a Itália, então ele fica ali pelo Mar Adriático, né? É, tem uma ilha onde está a Gina, uma personagem também feminina muito importante ali, onde ele frequenta, né? E ele toda vez que ele vem para para a Itália, para a terra firme, ele é perseguido, né? E ele é perseguido muito por isso, porque ele, né, ele é visto como um traidor, né? E aí seu amigo fala, não importa para onde você voe, ainda será um porco, né? Você ainda será um porco, ou seja, ele carrega essa marca do traidor, né? Então ele vai estar sempre sendo perseguido. E aí a solução é apontada, né, para resolver esse problema. Né? Qual que é a solução? É voltar para as Forças Armadas, né? Então ele fala, ó, Marco, volte para as Forças para a Força, para a Força Aérea, né? Que ainda eu posso fazer algo né, por você. Então, há esse convite para ele. E aí vem a clássica resposta, né, dele, né? Ele diz, não, é melhor ser um porco do que um fascista. Então vejam aqui como que aparece esse porco rosso, não mais aquele que combateu na Primeira Guerra Mundial, mas o porco rosso consciente, né, que mesmo no final das contas ele se vendo, a sociedade vendo ele como um porco, como algo impuro, né, como algo cheio de impureza, ele prefere ser um porco do que ser um fascista. Ou seja, o fascista é pior ainda do que toda essa imagem que tem de um porco. Então é uma fala muito forte, né, que, que expressa, né, esse antifascismo. É muito claro no, no filme. Agora também outros elementos importantes que aparecem. Há vários, né? Aqui são todos os filmes que eu tô indo a partir de recortes, né? Há muito mais elementos, há muito mais coisas a serem exploradas, né? Sobre essas produções do que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo um recorte porque é impossível no mini curso fazer uma abordagem completa, né? Há muito o que analisar, que conversar sobre essas produções, porque são produções profundas, interessantes. Aqui então eu trago outro momento, um diálogo que representa muito bem ali esse contexto entre guerras também, né? A gente já viu aí a questão do fascismo aparecendo, né? Que estava se construindo, né? Nesse entre guerras. E aqui também aparece a questão da inflação, né? Do período, né? Um dado momento, quando perdão, quando a aeronave de combate, né, Savoia do Porco Rosso tem um problema,
ele leva para uma oficina. E na oficina ele leva assim um bom tanto de dinheiro, né? Como vocês estão vendo aquela pia de dinheiro ali na imagem. E ele vai entregando, e aquilo é só uma parte do pagamento, né? E o Porco Rosso fala: Você vai ficar com todo o meu dinheiro? Fala para o dono ali da oficina. E aí o dono da oficina fala: atualmente o dinheiro não vale nem o papel que é impresso. E representa muito, né, essa inflação da época. Que realmente as pessoas iam com muito dinheiro para o mercado para trazer, né, quase nada. Né? Foi um período ali bem difícil, né? Uma alta inflação. Né? Nessa terceira imagem também é interessante que vocês verem ali várias personagens mulheres que estão trabalhando. Estão trabalhando para o conserto ali né, do avião de combate, do aeronave de combate, do Porco Rosso. E aí é um momento interessante, porque quando ele chega lá e ele percebe que são mulheres e também representa, né? Porque, embora seja um antifascista, Porco Rosso, tudo, ele é uma pessoa do seu tempo e também está atravessado pelo machismo, por tudo que existia na época, né? E o personagem representa muito bem isso, né? Essa contradição também, né? E aí ele fica assim muito assustado e até coloca em dúvida, né, o trabalho ali. E depois, quando ele descobre que a própria pessoa que faz a planta ali, que, digamos assim, a pessoa da engenharia, né, é uma garota de 17 anos, né, a fio. Então ele vai também colocar em dúvida se aquilo vai ficar bom ou não. Depois. Mas isso é legal também, que depois o próprio processo de ele ver as coisas funcionando, ele vai tomando também consciência, né? Isso é interessante. Mas isso reflete muito a questão também, claro, a guerra é algo horroroso, tudo, mas acontece que todo esse processo de guerra fez com que também houvesse, forçasse mudanças de sociabilidade, né? A ida né, dos homens para a guerra fez com que todas as funções internas ali todas não, mas a maioria das funções internas, inclusive do trabalho, fosse assumido por mulheres, né? Então, trabalhos que eram normalmente feitos por homens serão realizados por mulheres, né? E, e aí, inclusive, quando esses homens retornam da guerra, há todo esse conflito, né, entre gêneros ali, né? E que aqui aparece muito bem nesse filme, essa questão. Então há essa mudança de sociabilidade também. E a Segunda Guerra Mundial depois também fará mais ainda isso, né? Mudanças também de sociabilidades. Né? Então é muito interessante isso, a presença das mulheres. Né? E como eu falei, a produção, né, os animes produzidos pelo Estúdio Ghibli sempre trazem essa questão feminina, são os personagens muito fortes. Aqui a Fio, que é uma personagem assim, uma garota de 17 anos, só que com uma personalidade muito forte, é uma personagem muito bem construída. Né? Aliás, aqui vale pontuar que o Hayao Miyazaki, ele chega a dizer que ele prefere, ele gosta muito de trabalhar as personagens femininas porque ele acha muito interessante. Então ele gosta muito de fazer isso. E todas as obras. Isso daqui também, olha, vale até pontuar aqui, é uma discussão que pode ser feita, né, para quem trabalha especificamente com as discussões relacionadas às relações de gênero. Eu acho que cabe muito assim, trabalhos mais específicos sobre isso, né? Para pensar em como que isso atravessa as produções, né, fílmicas.
Então o Porco Rosso é uma obra que às vezes as pessoas não dão muito assim, valor dentro das produções do Estúdio Ghibli, mas eu acho muito interessante o Porco Rosso. Eu pessoalmente gosto desse filme, eu acho bacana ele. Né? Acho que traz questões importantes também. Né? E além que é um filme bem feito, ele é um filme bonito também. Né? Ele é bem construído. Pois bem, então chegamos ao fim, ao final deste mini curso. Agradeço aí pela participação de todos, espero que de todos e todas, né, espero tenha que eu tenha pelo menos instigado vocês aí a pesquisar mais, a buscar mais sobre o assunto. E há muitas possibilidades de pesquisas aí em relação às obras, né, do estúdio Ghibli. Sobretudo quem está aí, de repente, começando, está na graduação, está pensando em um tema em um objeto de estudo de TCC ou algo similar, eu acho que cabe, né, uma pesquisa sobre o estúdio de Ghibli. Pode pegar um filme específico, trabalhar uma questão, né, como eu comentei, dá para ser trabalhado, né, por exemplo, a questão de gênero, né, dá para ser trabalhado diversas questões que aparecem, que atravessam essas animações. Pois bem, então aqui estão algumas das referências, né, que foram utilizadas e a própria referência dos animes. E então encerramos por aqui e até mais e nos vemos em uma próxima oportunidade também.